Então, todo esse mês eu quero falar sobre transformação. E eu quero falar de você, de um episódio de transformação extraordinário de Deus, que foi Davi e os seus valentes. Talvez você conheça a história de Davi e os valentes de Davi, mas se você não conhece, eu quero te contar aqui a história de Davi e os valentes dele, essa história de transformação, que tem tudo a ver com aquilo que nós queremos falar no nosso aniversário, e também queremos falar na nossa missão de vida. Olha lá, 1 Samuel, capítulo 22, a partir do verso 1, que diz o seguinte: Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disto, foram ficar com ele. Ajuntando-se a ele todos os homens que estavam em dificuldade, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou chefe deles, e havia com eles uns 400 homens. Presta atenção só nesse texto agora. Olha que eu coloquei até em negrito para você. Quero contar essa história, eu quero que você possa ser transportado nessa história. Estava ali Davi já tinha matado Golias, Davi já não era tão moço, já era um adulto, e ele foi alvo de inveja do rei Saul. O rei Saul tinha uma inveja imensa dele, porque ele matou Golias, porque ele matou vários filisteus, porque ele era um grande guerreiro, porque as mulheres cantavam os seus feitos, dizendo que Saul matou centenas, mas Davi matou milhares. Davi, por causa da inveja, ele quis matar. Saul, por causa da inveja, queria matar Davi. Eu não sei se você sabe o que é inveja. Eu volta e meia eu tento falar para as pessoas saberem didaticamente a diferença. Inveja não é cobiça. E a gente confunde inveja com cobiça. Cobiça é alguém querendo algo que é seu. Imagine uma pessoa que quer cobiçar a sua esposa. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Ele quer a sua esposa para ele. Ele quer tomar a sua esposa. Né? Cabra safado desse. Mas isso é cobiça. Se alguém cobiça o seu carro, você tem um carro bonito, e a pessoa quer cobiçar o seu carro, ele quer o seu carro. O seu carro, ele quer tentar o seu carro. Ele tem a cobiça. A inveja é um pouquinho diferente, a inveja. Porque o invejoso não quer o que você tem. Quem quer o que você tem é quem cobiça. O invejoso, ele quer que você não tenha. Preste atenção na diferença. Alguém que tem cobiça quer o que você tem. Quem tem inveja quer que você não tenha. Então, quem tem inveja no seu casamento, ele não quer a sua esposa. Ele quer que a sua esposa largue você. Ele quer ver o seu casamento sendo destruído, porque faz mal para ele ver a sua felicidade. Se alguém tem inveja do seu carro, ele não quer o seu carro. Ele quer que você não tenha carro. Ele se alegra se você bateu com o carro ou alguém roubou o seu carro. O invejoso, ele não cobiça o que você quer, ele se incomoda pelo aquilo que você tem. E ele quer que você não tenha. Por isso Saul queria matar Davi, porque Saul tinha inveja de Davi. E Saul, por ter inveja de Davi, ele não queria ser como Davi, até porque ele já era rei. Ele queria o quê de Davi? Davi naquele momento não tinha nada. Quem tinha tudo era Saul. Mas Saul não queria que Davi tivesse a fama que ele tinha. Saul não queria simplesmente a fama de Davi. Ele queria que Davi não tivesse a fama. Ele não queria que Davi tivesse a bênção. Ele não queria que Davi tivesse a unção. E como fazer isso? Só matando Davi. Não tem outra forma. Não tem como matar Deus. Não tem como impedir Deus de abençoá-lo. Não tem como impedir Deus de ungí-lo. Então a única forma que eu posso fazer é tentar matar Davi. Por inveja, ele foi atrás, tentando matar Davi.
E aí estava Davi numa situação terrível, porque o rei, o seu próprio rei, queria matá-lo por inveja. E ele tentou fugir de várias formas, e Davi foi fugindo, e Saul de forma implacável atrás dele, E chegou uma hora que Davi ficou cansado de fugir e entrou numa caverna, chamada de a Caverna de Adulão. É importante essa caverna, porque aonde fica essa caverna, se você pegar geograficamente a Bíblia, você vai ver que a Caverna de Adulão ficava em Belém. Belém deve te lembrar alguma coisa na Bíblia, se você já leu. Belém foi o quê? Foi a cidade que veio o Cristo. E ele entrou naquela caverna de Adulão, sozinho, e ele começa a orar, ele começa a buscar a Deus, e a família dele vai até ele, porque a família dele sente, com certeza, Saul não vai querer matar só Davi, vai querer matar a gente também. Eles sentiram ameaçado a família. E naquela circunstância, Deus conseguiu, na adversidade, unir a família de Davi, porque os irmãos de Davi tinham também uma certa inveja dele, uma certa treta com ele, mas a dor dele, de Davi, e a dor também da família, começa a unir a família e vai todo mundo para aquela caverna de Adulão. E aí as pessoas em volta da cidade ficam sabendo que Davi estava dentro daquela caverna, e quem foi entrar na caverna para visitar Davi, a Bíblia diz que todos os homens que estavam em dificuldades, todos que tinham dívidas, todos que estavam amargurados do espírito, todos eles se sentiram uma certa empatia com Davi, dizendo, ele está sendo injustiçado e nós somos injustiçados pela vida. Ele está triste e nós também somos tristes com outros problemas. Então, pessoas que estavam amarguradas, pessoas depressivas, pessoas sem esperanças, pessoas endividadas, foram todos chegar para Davi dizendo, nós entendemos a sua dor, porque nós também temos os nossos problemas. Agora imagine Davi, triste, angustiado, e de repente chega alguém, eu também tenho uma angústia. Aí chega o segundo, eu agora tenho uma dívida, eu também estou triste porque eu estou endividado. Aí chega outro dizendo, olha, eu estou depressivo, e cada um contando as suas dores. De repente já tinha 400 pessoas, cada um achando que tinha um problema maior do que o outro. Imagine você, se você estivesse na sua casa, depressivo, mal, e de repente aparece todo tipo de pessoa, todo tipo de parente dizendo, eu também estou mal. Eu também estou mal, eu também estou mal, eu também estou mal, e fica todo mundo lá mal, depressivo. Diante de tanta gente amargurada, endividada, tanta gente depressiva, o que Davi fez? Bem, é melhor parar com o meu choro, porque nem eu estou aguentando mais o medo dessa galera toda. Davi se fez chefe deles. Olha como é que Deus trabalha nas nossas dores. Talvez você esteja na mesma situação de Davi naquele momento, chateado. Talvez você esteja na mesma situação das pessoas entre os 400 endividado. No Brasil não é muito difícil ficar endividado. Talvez você esteja desanimado. Aí você ora para Deus, porque Davi começou a orar para Deus. Senhor, me ajuda. Aí Deus, vou te ajudar. Vou te mostrar um monte de gente com problema. Para você ver que você não é o único que tem problema. O que Deus fez de imediato para aliviar a dor de Davi? Mostrou para ele que tinha gente pior do que ele. Mas não mostrou 1, não mostrou 2, não mostrou 3, não mostrou 10, não mostrou 20, não mostrou 100, não mostrou 200, não mostrou 300, mostrou 400. 400 pessoas reclamando, e Davi falando, rapaz, o negócio está feio mesmo, não sou eu apenas não. E eu pensei que o negócio estava feio do meu lado, mas quando eu vejo essa galera aqui, o negócio está feio para todo mundo.
E de alguma forma isso gerou algum tipo de consolo para Davi, a ponto de ele se tornar chefe dessas pessoas. Exatamente isso que Deus quer fazer conosco, aqui na nossa igreja e toda a igreja de Cristo. Aqui precisa ser uma caverna de Adulão, um lugar para ser transformado. Toda igreja tem que ser uma caverna de Adulão. Toda igreja tem que ser um lugar que vai chegar os endividados, os amargurados, os depressivos, os que estão mal, os que estão sem esperança. Vamos todo mundo aqui entrar na nossa caverna de Adulão, entrar na nossa igreja, porque aqui é um lugar para ser transformado. Essa é a nossa missão como igreja. Nos 40 anos que estamos, nos 40 anos que vem e até Cristo voltar, aqui precisa ser uma caverna de Adulão. Devemos ser um lugar que vamos receber as pessoas amarguradas, entristecidas, as pessoas que estão murmurando. Se chegar alguém murmurando, cheio de dor, irmão, não critique essa pessoa, abrace essa pessoa, ame essa pessoa, porque aqui é a caverna de Adulão, que vem as pessoas que murmuram, que vem as pessoas com problema, que vem as pessoas que estão mal, que vem as pessoas sem esperança, que vem as pessoas que não acreditam nem em Deus, que venham elas, vem para cá. E vem aqui que vai encontrar um lugar para ser transformado como aqueles homens foram transformados em nome de Jesus. Sabe, são em momentos difíceis de caverna que Deus nos inspira, nos sensibiliza. Nós ficamos mais sensíveis quando estamos passando dificuldades, quando estamos no meio de cavernas como essa. Olha um pedaço desse Salmo 142, eu vou pegar só o verso 1 e o verso 3, que foi o salmo que Davi escreveu dentro dessa caverna. Ele, inspirado por Deus, nesse momento difícil, ele escreve uma música, uma poesia, através de uma oração que diz o seguinte: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo diante dele a minha queixa, à sua presença exponho a minha angústia. Quando dentro de mim esmoreço, o Espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho que ando, ocultaram uma armadilha para mim. Ele começa a falar esse salmo, ele começa a escrever. Quando nós estamos em situações difíceis, nós criamos as melhores orações. Se você estiver dentro de uma caverna, se você esteja passando um momento difícil da sua vida, talvez uma doença, talvez um momento financeiro muito difícil, um problema conjugal, eu te aconselho a escrever sua oração. Escreva a sua oração para quando você está dentro da caverna. Davi escreveu a oração dele virou um salmo. O Salmo 142, talvez você vai escrever um salmo. E eu tenho certeza que o seu melhor salmo, a sua melhor música, a sua melhor poesia, a sua melhor oração, vai ser quando você estiver dentro de uma caverna. E perceba que nessa oração, ele cria os parâmetros que o próprio Deus vai ajudá-lo a sair daquela caverna transformado. Você olha que na oração dele, ele diz, primeiro, ele ergueu a voz e clamou, ele buscou a Deus. A primeira coisa que precisamos fazer é buscar a Deus. A segunda coisa, que eu vou pedir para passar só o slide aqui, a segunda coisa que você precisa fazer é abrir o coração. Não adianta você se queixar para as pessoas, você tem que colocar suas queixas para o próprio Deus. Olha o que Davi fez, ele abriu o coração e ele falou, estou me queixando diante de Deus. Ele fala com Deus o que ele está sentindo, o que ele está passando e as sensações que ele estava tendo. Ele não estava dizendo para Deus que está tudo bem, ele não estava dizendo para Deus que ele estava confiando, ele não estava dizendo para Deus, olha, eu estou aguentando. Não, ele abre o coração e diz, Senhor, estou mal, eu não entendo.
O rei, por inveja, eu não fiz nada contra ele, mas está me perseguindo, quer me matar. Ele começa a falar suas queixas, suas dores, ele começa a falar o que ele está passando, ele abre o coração. Talvez o que te falta é abrir o coração para Deus, falar com o Senhor, o que você está passando, os seus sentimentos, as suas queixas, as suas dúvidas, as suas inquietações para Deus. Mas ele começa também a dizer: Senhor, me ajude a andar no seu caminho, porque o caminho dos homens colocaram armadilhas que eu não consigo ver, ocultas para mim. Então me ajude a andar nos seus caminhos, porque através dos seus caminhos eu posso sair dessa caverna, dessa situação de vida. Ele fala tudo isso nesse salmo, nessa oração, e ele mostra aqui exatamente como Deus quer agir na vida dele. Para você sair de uma caverna, você tem que começar a orar e falar com Deus. Use o momento de caverna, de situação difícil, para gerar um relacionamento com Deus, para conhecer o teu Deus. Jogue as suas queixas para Ele e fala como Davi: qual é o caminho que eu devo andar? Qual é o caminho que eu devo andar? E é interessante como Deus vai ajudá-lo a mostrar qual é o caminho que ele deve andar. E o caminho que nós devemos andar é sempre o caminho de Jesus. Porque é o caminho de Jesus que nos transforma. É o caminho de Deus que nos transforma. Não é os nossos caminhos, não é aquilo que eu acho ou deixo de achar, não é aquilo que um bom conselho de um amigo. Não, o melhor caminho é o caminho do Senhor nas nossas vidas. O caminho de Deus é o único caminho que transforma nossas vidas e é o único caminho que nos tira das cavernas do qual nós entramos às vezes. O caminho de Deus. E às vezes nós queremos entrar nas cavernas, queremos ser transformados através dos nossos caminhos, através do caminho das filosofias humanas, das ideologias. Não, o que vai nos ajudar a ser transformado é nós andarmos nos caminhos de Deus. O que ajudou Davi e aqueles homens a serem transformados, que a partir daquele momento eles começaram a andar no caminho de Deus. E qual o caminho de Deus? E caminho de Deus se revelou como para Davi? Olha de novo esse texto que eu vou usar para você. Eles estavam ainda dentro das cavernas, fugindo de Saul. E aí, conta essa história em 1 Samuel 24:10. Eis que hoje o meu Senhor, esse meu Senhor é Saul, pode ver com seus próprios olhos que o Senhor Deus o pôs nas minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu deveria matá-lo, mas eu poupei, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Sabe, quando Saul estava perseguindo ele, e Saul procurando, querendo saber em que caverna estava Davi, ele teve uma coisa que todo mundo já teve um dia, um piriri. Quem nunca teve um piriri na vida? Quem nunca teve uma noite de um trono como rei ou como a rainha? Quem nunca? Né? Quem nunca teve aquele piriri que diz misericórdia? Que você vai lá para o troninho e fala: Deus me ajuda. Quem nunca? Saul já teve também seu piriri. E ele foi para uma caverna ali, só que dentro daquela caverna, lá estava Davi e esses 400 homens. Só que é óbvio que Davi não mandou os seus guardas dizendo: entre na caverna comigo para eu fazer um piriri. Não fez. Com certeza Saul falou: fica aí, que aquilo que eu vou fazer, só eu posso fazer por mim. Saul foi para lá, sozinho, sem seu exército, sem ninguém para protegê-lo.
E mal sabia ele que dentro da caverna, lá estava Davi e os 400 homens. Eu não preciso explicar como Davi soube que ele estava lá. Não preciso usar essa explicação. Mas Davi viu que era Saul, também sentiu o cheiro, certamente. Saul estava concentrado, que nessa hora precisa às vezes de concentração, distraído. Davi foi aos pouquinhos, pedir misericórdia, certamente, tirou um pedaço da orla, da roupa do rei Saul. Pega, sai de fininho, imagino como Davi estava, que a ponto que não vê Saul, como Saul estava, que nem viu Davi chegando, porque ele estava muito concentrado, irmão. Você sabe o que é isso às vezes. Ele chega lá, tira. Quando Saul termina os seus trabalhos, chega Davi com os 400 homens e começa a gritar para Saul: meu senhor, quero provar que eu não tenho nada contra você. Eu imagino os 400 homens dizendo: agora lascou, a gente vai morrer. Porque Saul está atrás da gente, querendo matá-lo, Davi, e vai matar quem está com Davi. E Davi é louco, ainda vai se apresentar para Saul, mas ele diz: Deus colocou sua vida na minha mão, eu podia ter te matado. Ainda falou assim: e eles falaram para eu te matar. Imagina agora os outros, os 400. Agora lascou, que vai morrer a gente, Davi vai ficar vivo. Se eu tivesse lá, falando X9, eles falaram para eu matar, mas não, eu não matei. Eu estava ali, eu não, foi ele. Mas eu não fiz isso. Eu não tenho nada contra você. Nada contra você. Eu nunca quis te mal. Na verdade, eu sempre te honrei. Aquela atitude de Davi, quando Saul viu o pedaço da roupa e olhou para a roupa que estava rasgado e percebeu que realmente ele podia matá-lo, mas não matou. Se você continuar o texto, você pode ler em casa, porque senão fica longo para mim. Saul diz: hoje eu vejo que Deus está contigo e você será rei. Olha que Saul fala: você será o rei. Só peço que poupe a minha família. Não mate nenhum dos meus descendentes. E Davi falou: não farei. E assim eu fez. E foi embora. Por que isso é importante? Porque Jesus não transforma a sua vida antes de transformar os seus valores. Deixa eu falar isso para você. Deixa eu deixar essa frase um pouquinho tempo na tela. Deixa você ler de novo isso. Jesus não transforma a sua vida antes de transformar os seus valores. Quando Davi fez a oração: quero andar nos seus caminhos, ele está dizendo: eu vou aceitar os seus valores e não os meus. Os meus valores é matar quem me persegue. Os valores do Senhor é perdoar quem tem inveja de mim. E acreditar que o Senhor, meu Deus, me protege dos invejosos. Deixa eu te falar para você algo. O teu Deus te protege dos invejosos. E o invejoso sempre é aquele que é perto de você. O invejoso não é o cara que está longe. O longe te admira. O invejoso está sempre perto. O invejoso está sempre à estreita. O invejoso é um familiar, é um amigo, ou um suposto amigo. O invejoso é o vizinho. O invejoso é aquela pessoa que vê você guardando o seu carro na garagem, com raiva que você tem um carro que ele não tem. O invejoso é aquele que vê você rindo, você sorrindo. Ele pode ter até dinheiro, mas ele vê você rindo e sorrindo, e ele tem tudo, mas não consegue sorrir como você, e aí quer destruir o seu sorriso. O invejoso, ele faz o papel do capeta na terra para tentar te destruir.
Mas eu quero dizer algo para você: Deus te protege dos invejosos. Deus te protege do homem mau. Você só não pode ser contaminado pelos valores dele. E às vezes nós queremos matar o invejoso, nos vingar do invejoso, nos vingar do homem mau. E aí nós estamos perdendo os valores que Cristo nos deu, nos corrompendo como eles. Olha que exemplo que Davi deu para os 400 homens. Confie em Deus, ande nos seus caminhos. Isso quer dizer que nós precisamos mudar os nossos valores. Os nossos valores são os valores de Deus, não desse mundo. Os valores desse mundo diz que você tem que ser esperto, enganar o próximo. Os valores de Deus não, seja honesto. Os valores desse mundo diz que vale a pena mentir para conseguir algum tipo de vantagem. Os valores de Deus não, fala a verdade. Os valores desse mundo diz que você é o garanhão quando você trai a sua esposa. Nos valores de Deus diz, seja fiel a ela e diga não às outras. Ou os outros, que hoje o negócio está feio, irmão. Nos valores do mundo diz, olha, vá para tudo que te dê prazer, atrás da felicidade. Os valores de Deus diz, fique no centro da vontade do Senhor. Os valores do mundo diz para você ser egoísta, avarento. Nos valores de Deus, seja generoso, abençoe o próximo. E o reino. Deus só pode nos transformar quando nós abraçamos os valores do reino. Primeiro é transformado o nosso senso de valor. E aí Deus transforma a nossa vida. Quando Ele transforma nosso senso de valor. E isso inspira as pessoas que estão ao nosso redor, como estava inspirando a vida dos 400 homens. E o que acontece? Quando a gente está na caverna, quando a gente tem a liderança certa, que no nosso caso não é Davi, mas é o filho de Davi, que é Jesus Cristo. Quando nós temos uma vida de santidade, porque nós buscamos valores certos, Jesus nos transforma por completo. Por completo o Senhor nos transforma. E eu quero que você veja o texto junto comigo aqui, que está em 2 Samuel, capítulo 23, verso 8 ao 13. Depois de muitos anos, eu vou dar um salto na história. Vou dar um salto. Saul morre. Os filhos de Saul quase todos morrem. Davi vira rei de Israel. Davi passou por poucas e boas como rei. E agora eu vou entrar vou dar um salto na história de Davi e vou colocar você, Davi velho, Davi idoso. E idoso, ele volta para a caverna de Adulão, bem idoso. Ele volta com 3 dos seus 400 homens valentes. Ele volta com os 3 mais valentes. Ele volta para aquela caverna onde eles foram transformados. E eu não vou contar a história dos 3, porque é longa. Eu só vou falar de um. E vou contar a história dele. São esses nomes dos valentes de Davi. Josebe Bazabete, filho de Taquemoni, o principal de 3. Os 3 mais valentes dos 400. Este braniu a sua lança contra 800 homens e matou de uma vez. Irmão, eu não sei como o cara fez isso. Quando fala de uma vez, não é uma lança lá ninja que mata 400. Ele está dizendo que numa única batalha, com uma lança, esse valente Davi matou 800 homens. Mas nem filme eu vi isso. E olha que eu já vi filme, hein? Você já viu aqueles filmes. Quando eu estava saindo do seminário, acabou a aula, acabou tudo, estava indo embora, o meu voo só era 11 horas da noite.
Então eu tinha uma tarde ainda, antes de ir para o aeroporto. Aí o que eu fiz? Eu fui para o shopping. Eu nunca fui no cinema IMAX, porque não tem aqui no estado. Aí eu até liguei para minha esposa, vou para o cinema sozinho IMAX. Quero ver como é que é o cinema IMAX. Aí eu fui ver Bad Boy. Irmão, que mentirada. Os caras atiram nos caras, metralhadora, faltou só bomba. Pá, pá, pá. O cara dá um tiro, mata um. Pá. O outro dá 200, não pega ele. O outro dá outro, pá, mata. Rapaz, assim é fácil. Os bad boy mata todo mundo, é um negócio de doido, ninguém mata os caras nem se ferem. Os caras gostam de doido. E você já viu um monte de filme assim, de ação, que os caras dão 200 tiros e o outro dá um só e mata todo mundo. Mas mesmo assim, até nesse filme que eu vi e nos outros, eu nunca vi um cara contra 800 pessoas e matar todo mundo. Mas como a Bíblia, eu creio que a Bíblia é real, ela não mente, dá um glória a Deus aí. Olha o maior dos valentes dos 400. O cara era tão transformado, tão valente, que numa batalha ele matou 800 pessoas. E se você continuar a ler esse texto em casa, vai ter mais 2, e cada um fez uma coisa também de louco. O que eu quero dizer é que entrou naquela caverna um homem amargurado. Entrou naquela caverna um homem derrotado. Entrou naquela caverna um homem entristecido. Não só um homem, mas 400 homens amargurados, endividados, entristecidos. Eles saíram daquela caverna um dia e se tornaram a tropa de elite de Davi. E é por isso que Davi nunca perdeu uma guerra, porque ele tinha uma tropa de elite forjada dentro de uma caverna. Pessoas que eram endividadas, pessoas que ninguém acreditava nelas, nem elas mesmas acreditavam nelas. Pessoas amarguradas. Mas como essas pessoas foram para o caminho de Deus, tiveram a liderança de Davi através do Senhor, e começaram a ter os valores certos, que é uma vida santa, esses homens foram transformados em valentes. Valentes tão extraordinários, guerreiros tão extraordinários, os maiores guerreiros da história de Israel, que o maior deles, o maior desses valentes, era capaz de lutar contra 800 pessoas, com a ajuda de Deus, obviamente, isso não foi algo humano, a mostrar que a ajuda de Deus, com a ajuda de Deus, ele matou 800 pessoas. 800 inimigos. E sabe o que é legal nesse texto, que você pode ler depois em casa? Que Davi estava velhinho, com esses homens já. Eles devem ter entrado jovens demais, bem mais novo que Davi. E Davi chegou e falou, sabe, os inimigos dos filisteus tomaram a cidade de Belém. E naquela cidade que os filisteus tomaram, os inimigos, tem um rio. Se lembra que a gente tomava água daquele rio? E eu, na minha velhice, eu estou com saudade de tomar aquela água daquele rio lá em Belém. Eu lembro que Deus fez conosco nessa caverna, eu estou com a saudade de tomar água. Sabe o que os 3 valentes fizeram? Foram lá pegar água, no meio dos caras lá. E ai dos caras se metessem com eles. Eles foram lá, mesmo sem Davi querer, o nosso rei está querendo a água ali, tem um monte de inimigo. Tadinho dos inimigos, que nós vamos lá pegar água para o nosso rei. E foram lá só para pegar uma água que Davi falou que estava com vontade de beber. E eles chegaram lá com a água, Davi ficou bobo. Rapaz, vocês chegaram com a água? É, vamos lá. Davi falou, eu não posso beber essa água, que veio de tamanho sacrifício, eu ofereço para Deus e joga água. Mas se fosse eu falava, está de brincadeira. Se fosse eu, está de brincadeira, Davi. Eu fui lá, fiz o maior fuzuê para você tomar água. Mas ele falou, toma aqui,
vou oferecer para Deus. Por que isso é importante? Porque nos mostra que tipo de valente Deus quer transformar você. Do tipo que faz qualquer coisa para agradar o seu Deus. Porque o nosso rei não é Davi, o nosso rei é o Senhor Jesus Cristo. E às vezes ele pode dizer, vai lá que eu quero que você vá nos inimigos, vai lá onde está essa capetada, vai lá e busca uma pessoa que precisa ouvir o Evangelho. Vai lá e faça algo, e você vai fazer um sacrifício para o seu rei, que é o Senhor Jesus. Qual foi a última vez que você ouviu a voz do Senhor dizendo, vai falar com aquela pessoa, vai orar com aquela, faça isso ou faça aquilo outro? E você falar, eu vou fazer isso porque eu estou fazendo para o meu rei. Para o meu rei. Eu estou fazendo para o meu rei. Deus quer te transformar num valente do Senhor. E uma valentia para quê? Para bater nos outros? Não. Uma valentia para ficar próspero, milionário? Não. Uma valentia capaz de fazer a vontade de Deus em qualquer situação. Você ser valente o bastante para fazer aquilo que Deus quer na sua vida. Deus quer. Um dia, sabe? Nós estamos comemorando 40 anos de história. 30 anos eu sou pastor aqui no Espírito Santo, dos 40 anos. Pode não parecer, mas sou o pastor mais antigo do Espírito Santo. De toda a igreja Nazareno, hoje eu sou o pastor mais antigo em atividade. E o tempo de atividade de ministério, eu sou o mais antigo até do que o pastor Ivanildo. O pastor Ivanildo parou de pastorear e eu continuo. Eu já passei ele o tempo de ministério que ele tem aqui no Espírito Santo. Mas eu quero te falar algo, para terminar aqui, que quando eu estava no seminário em Campinas, eu sou do Rio de Janeiro, você já sabe, eu fui para Campinas, eu fiz uma oração, não foi Deus que falou comigo, eu fiz uma oração. Eu quero abrir uma igreja Nazareno na capital do Rio de Janeiro, porque na minha época não tinha nenhuma igreja na capital do Rio de Janeiro. Todos eram da Baixada Fluminense. E eu queria abrir uma igreja na capital do Rio de Janeiro. E eu comecei a dar testemunho nas igrejas que eu estava no seminário para abrir uma igreja Nazareno na capital. E eu falei com o líder da igreja Nazareno do Rio de Janeiro, o pastor Amadeu, que eu iria abrir uma igreja na capital. Eu não sei em quantas igrejas e quantas vezes eu dei um testemunho dizendo, ore por mim, que eu me formar, eu vou ir para a capital do Rio de Janeiro, abrir uma igreja Nazareno. Eu nem tirei minha membresia. Faltando 6 meses para me formar, no último semestre do meu seminário, eu não sou do tipo que Deus fala comigo em sonho, na verdade Deus só falou comigo em sonho uma vez, nessa vez. Eu sonhei, irmãos, sonhei que estava recebendo uma carta. E essa carta, no meu sonho, Deus falava comigo, é para esse lugar que você vai. E me dava uma carta. Leia para o lugar que eu vou te mandar. Eu acordei. Você acha que eu acordei achando que foi Deus que falou comigo? Não. Eu acordei sendo assim. Tive um sonho. Comi alguma coisa que me fez mal. Tive um sonho doido, uma carta com Deus. Tranquilo. Não pensei em nada, não pensei em Deus, carta, nada. Quando eu vou tomar café no seminário, chega um rapaz dizendo, que me chamava de Nino naquela época. Nino, tem uma carta para você, que na minha época, eu sou velho, irmão, era por carta, tá? Não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha nada. Eu recebia carta no seminário. Nem telefone tinha no seminário para a gente falar com as pessoas. E falou, tu recebeu uma carta. Irmão, eu nem passei assim, que é o sonho. Eu pensei, a minha mãe que escreveu a carta para mim. A minha mãe escreveu uma carta para mim. Ai, que lindo, a minha mãe escreveu uma carta. Eu fui pegar uma carta achando que é minha mãe. Eu peguei a carta e estava lá já um envelope. Primeira Igreja Nazareno de Itapuã.
Quando eu li Primeira Igreja na Itapuã, eu pensei, não é possível. Quando eu abri a carta, o pastor Ivonildo mandou uma carta para mim. Nós, da Igreja Nazarena, junta da Igreja Nazarena de Itapuã, tem a honra de convidá-lo para ser pastor aqui no Espírito Santo. Irmão, quando eu abri aqui, eu falei assim, ó, tá de brincadeira comigo, Deus. Irmão, eu fiquei tão confuso. Eu cheguei para um pastor que hoje é aposentado, pastor Eloy Montinho, pastor de Curitiba, que estava me dando aula, e eu cheguei para ele e falei assim, pastor, recebi uma carta falando, me convidando para o Espírito Santo. Ele, é mesmo? O que tem, filho? Eu tive um sonho, eu contei o sonho para ele. Ah, é coincidência, né? Aí ele, não, Deus falou contigo. Mais do que isso, mais claro que isso, não dá. E eu falei, mas eu dei testemunho para tudo que é lugar que eu ia para o Rio de Janeiro. Eu falei para o pastor Amadeu que ia para o Rio de Janeiro. Eu dei minha palavra em janeiro. É, você deu, mas Deus falou que não. Deus quer você para o Espírito Santo. Pensa no rapaz que veio para aqui contrariado. E quando eu cheguei no Espírito Santo, era a rodoviária de Coqueiral de Itaparica, a antiga, num dia chuvoso, chovia mais dentro da rodoviária que fora, de tanto buraco que tinha naquele teto. E eu pensei, que lugar é esse que o Senhor me trouxe? Eu nem sabia que existia essa cidade Vila Velha, só conhecia duas cidades, Guarapari e Vitória, por causa de um incêndio de Vila Rubim que parecia uma vez na televisão. Mas sabe, irmão, sabe por que eu vim? Eu não vim para cá porque Deus queria, eu queria vir. Eu vim para cá porque eu tinha que ser valente o suficiente para fazer o que Deus queria na minha vida. No início eu não entendia. Você não sabe como eu reclamava nos primeiros anos. Tudo eu reclamava. O capixaba que não dava bom dia para mim, eu falava, por que esse cara não me dá bom dia? Aí eu falava, eu não entendia. Ah, o outro e aquilo. As expressões diferentes. O choque cultural. Mas Deus sempre falou, tudo que eu tenho para você é o melhor. A vontade de Deus é a melhor coisa para a sua vida e da minha vida. Você crê nisso? Eu pensava que Deus ia me deixar aqui só um tempinho. Já estou 30 anos, irmãos. E sabe o que eu vejo? Que foi a melhor coisa que Deus já fez na minha vida, foi trazer para cá. Deus não podia me levar para um lugar melhor do que o Espírito Santo. Eu amo essa cidade. Amo essa terra. Se você for à minha casa, tem um monte de quadro de Vila Velha. Eu amo aqui. Amo o povo daqui. Amo a comida daqui. Amo o clima, mais ainda. Depois que fui para Campinas de novo, aí que eu amei mais. Lembrei como é ruim o clima de lá. Amo. Todo respeito ao nosso JR, que é de Campinas, né? Também de Campinas, mas o clima de lá é doideira, meu amigo. É loucura. É frio e calor no mesmo dia que não dá, não. Demorei um tempo para ver que Deus tinha preparado o melhor lugar para mim. Mas antes eu tinha que ser valente o suficiente para fazer a vontade de Deus. Quando Deus se revela a você a sua vontade, é porque a vontade dele é a melhor coisa para a sua vida. No início você não vai entender, às vezes, que é a melhor coisa, como eu não entendi. Mas depois, com o tempo, você vai ver, Deus fez o melhor para você. Deus quer te transformar num valente. Uma valentia que tem coragem de fazer a vontade de Deus. E ser transformado mediante a essa vontade de fazer a vontade do Senhor na sua vida. E Deus transforma amargurados em valentes por uma causa. A causa é fazer a vontade dele, agradar a ele. Feche seus olhos. Deus,
quer te transformar no valente. Deus quer te transformar no valente. Um valente que tem uma causa. A causa de ser transformado pelo Senhor. Transformado por Ele. Eu quero, no dia de hoje, talvez falar para você que está dentro de uma caverna, talvez você esteja dentro de uma caverna, talvez você esteja meio amargurado, um pouco chateado, entristecido. Talvez você esteja endividado, desanimado mesmo. Talvez você chegou aqui querendo uma palavra: Senhor, estou desanimado, estou mal. Mas eu quero dizer para você que é dentro das cavernas que Deus forja os seus valentes. É dentro das cavernas que passamos a ter um momento de transformação em Deus. É onde escrevemos os nossos melhores salmos, as nossas melhores orações. Deus quer tirar você dessa caverna e te transformar no valente. Uma pessoa capaz de enfrentar com os valores certos os inimigos, as lutas, as dificuldades, mas valente o suficiente para tomar uma posição e fazer algo para agradar o seu Deus. Eu quero que você saia daqui com essa oração junto comigo. Deus me chamou para ser um valente dele. Você crê nisso? Que Deus te chamou para ser um valente dele? Então eu quero te convidar a todos ficarem de pé.